sou Ricardo Vieira, gestor do VBI REITs FOF, o RVBI 11, e hoje estou aqui para comunicar os resultados do fundo no mês de setembro de 2022. No último mês, o IFIX apresentou alta de 0,5%, versus uma estabilidade no nosso patrimônio líquido. Apesar da performance ligeiramente abaixo do benchmark, conseguimos manter os nossos rendimentos em 75 centavos por cota, patamar mais alto do fundo obtido até hoje e que vem sendo repetido linearmente desde julho de 2021. Esse rendimento é fruto da performance do fundo acumulada desde o seu início, e quando nós consideramos o início do fundo ali em fevereiro de 2020, nós acumulamos alta de 7,4% contra uma queda de 2,2% do IFIX. E como nós enxergamos as principais movimentações do mercado de FIs no último mês? O IFIX avançou 0,5% muito em função da alta dos preços novamente dos fundos de tijolo, né? Isso vem ocorrendo principalmente ali desde o início do segundo semestre, quando, de forma pontual em nossa visão, a deflação causada pela desoneração de combustíveis e alimentos fez com que os fundos de CRI tivessem queda nos rendimentos e automaticamente queda nos preços, né, como consequência, e que, por outro lado, diante desse evento, os investidores olhassem novamente para os fundos de tijolo, uma vez sempre muito preocupados ali com yield no curto prazo, olhassem para os fundos de tijolo e talvez se dessem conta do tamanho do desconto que ficou implícito a esses fundos ali desde o início da Covid, praticamente, óbvio, variando de setor a setor. Na nossa leitura, essa deflação é transitória e pontual, né, dado que ela é função de decisões pontuais do governo para reduzir os preços no curto prazo, e que a partir principalmente do quarto trimestre ela deve voltar para um patamar mais próximo ali de 0,5%, como prevêem diversos economistas. Com isso, nossa expectativa é que os fundos de CRI se recuperem um pouco, né, que eles voltem ao patamar mais saudável, tanto de distribuição quanto ali de precificação, e os fundos de tijolo que tiveram uma forte alta, e muito próxima a 15% nos últimos 3 meses, se corrijam um pouco, mas que no longo prazo a gente vê de fato, principalmente a partir do ano que vem, a recuperação do tijolo, que ainda segue muito descontado. Essa deve ser a nossa estratégia daqui para frente, reduzir a nossa exposição a fundos de CRI e a CRI. Idealmente, a gente imagina hoje tudo mais constante, algo mais próximo de 40%, e um aumento gradual nos fundos de tijolo. Com isso, o que a gente imagina é esperar um pouco a recuperação no quarto trimestre dos fundos de papel, corrigindo um pouco o efeito deflacionário que afetou bastante esses fundos, para ir vendendo essas cotas e migrando para tijolo de boa qualidade, que na nossa visão também podem corrigir um pouco para baixo os preços no quarto trimestre desse ano. Para a partir de então, no início do ano que vem, começar a realizar ganho de capital nessas posições e aproveitar aí um ciclo mais perene de valorização do tijolo que corrija as distorções geradas aí desde o início da Covid. No tocante à nossa previsão dos rendimentos, ela segue aí no curto prazo em 0,75 centavos por cota. Por quê? Porque nós ainda temos acumulado um estoque significativo de ganho de capital não distribuído que vai compensar a queda do rendimento dos fundos de papel na nossa carteira nesse curto prazo. Então a nossa ideia é manter tudo mais constante, obviamente isso não é uma promessa de distribuição, mas sim uma perspectiva, considerando o cenário atual, para que a partir do momento em que a gente consiga aliar o ganho de capital em alguns fundos de tijolo que estão se formando boas oportunidades com o retorno das distribuições mais saudáveis dos fundos de CRI, para um patamar aí sim a gente poder aumentar dos 75 centavos por cota atuais para um patamar um pouco mais elevado aí, seja a partir do final desse ano, começo de 2023. Bom, convido a todos a acompanhar a VBI e os seus fundos nas principais redes sociais e plataformas de streaming, e até o próximo relatório do RVBI.